Ele percebeu que o servo da casa o olhava com grande desejo, fixado nos doces sobre a mesa. Com um gesto generoso, ele pegou um para o servo, que o devorou com apetite. Nesse momento, o jovem senhor pensou que ele era uma boa pessoa. Porém, logo entrou um oficial que, ao vê-lo comendo, perguntou: "Você está comendo? Você roubou comida? Responda-me." O servo, apavorado, respondeu: "Não, senhor. Ele me deu. Ele é meu amigo." O oficial questionou: "Você o conhece?" O servo, confuso, respondeu: "Eu acabei de entrar, e ele estava se servindo." O oficial, furioso, gritou: "Nunca o vi antes na minha vida. Quando eu voltar, teremos uma conversa sobre o que acontece com aqueles que roubam." O jovem senhor subiu para o andar de cima, mas à medida que subia, arrependeu-se. Lembrou-se de um acontecimento de ontem, quando viu outro servo derrubar acidentalmente o copo de vinho de um oficial e ser arrastado para fora, com uma perna quebrada. Seu pai, sentado à mesa, estava impassível, como se aquilo fosse algo normal. Ele percebeu que sua mentira poderia ter levado o servo a ser brutalmente punido, talvez até morto. Sentiu um peso no coração e desceu correndo, na tentativa de explicar a situação, mas o servo já tinha desaparecido. Com um sentimento de culpa, ele correu até o lugar onde brincavam juntos. Queria se desculpar e, ao menos, tentar compensá-lo. A primeira vez que se encontraram foi há cerca de 2 semanas, quando ele e sua família haviam se mudado para aquele lugar remoto. Seu pai, agora comandante da região, havia sido promovido, e a família deixou Berlim para trás. Ele não gostava da mudança, pois sentia falta dos amigos que havia deixado. Lá não havia ninguém para brincar, apenas soldados. Um dia, entediado, olhou pela janela e avistou uma fazenda ao longe, onde várias crianças brincavam. No entanto, todas as crianças estavam vestindo pijamas listrados. Ingênuo, ele não sabia o que aquilo significava e foi perguntar ao pai sobre a fazenda. O pai hesitou, mas a mãe o interrompeu dizendo: "Bruno, quem te falou que era uma fazenda?" Eles queriam proteger o filho de saber a verdade. Então fecharam as janelas e não o deixaram sair. Mas quanto mais o impediam, mais Bruno se interessava pela fazenda. Em uma de suas tentativas de explorar o lugar, Bruno encontrou um oficial que, de forma ríspida, o mandou sair do caminho. O oficial tratou com grosseria o homem mais velho que estava ali, mas logo o homem ajudou Bruno a fazer um balanço com um pneu. Durante essa interação, Bruno notou a fumaça ao longe e tentou se aproximar, mas caiu do balanço e se machucou. O homem idoso rapidamente o levou para dentro e cuidou de seus ferimentos. Durante a conversa, Bruno descobriu que ele havia sido médico no passado. Nesse momento, a mãe de Bruno chegou e o homem se mostrou nervoso, mas, para surpresa de Bruno, a mãe não o repreendeu. Com o tempo, a mãe arranjou um professor para ensinar história alemã a Bruno e a irmã, mas ele não se interessava pelas aulas. Ele preferia continuar explorando, especialmente em relação à fazenda. Quando finalmente conseguiu sair para ver o que havia lá, encontrou Shmuel, um garoto da mesma idade. O primeiro encontro deles foi quando Bruno ofereceu comida a Shmuel, que estava claramente faminto. Shmuel lhe contou que ele também era seu amigo. Bruno, ao ver as roupas de Shmuel, não conseguia entender o que estava acontecendo, achando aquilo injusto. Mas como o oficial apitou, Shmuel rapidamente teve que se afastar. Nos dias seguintes, Bruno tentou se aproximar novamente de Shmuel, levando chocolates. Mas quando chegou ao local, Shmuel já não estava mais lá. Bruno passou a frequentar o local, mas não conseguia mais encontrá-lo. Um dia, ele encontrou Shmuel novamente e pediu desculpas pelo que aconteceu antes. Shmuel aceitou as desculpas, e a amizade deles continuou. No entanto, à medida que Bruno começava a entender mais sobre o que estava acontecendo na fazenda, ele se sentiu cada vez mais incomodado. Um dia, ao visitar a fazenda e ver o sofrimento de Shmuel e os outros prisioneiros, Bruno ficou horrorizado. Ele finalmente percebeu a verdade, mas já era tarde demais. Aquele lugar não era uma fazenda, mas um campo de concentração. Bruno, que até então acreditava que seu pai estava fazendo um bom trabalho, começou a questionar tudo. Ele não entendia como seu pai podia estar envolvido em algo tão cruel. Enquanto isso, sua mãe, cada vez mais angustiada, tentou lutar para que a família saísse daquele lugar. Mas Bruno, agora encantado com a ideia de viver ali, não queria partir. Quando finalmente ficou sabendo que a família se mudaria, ele teve que se despedir de Shmuel. Antes de partir, ele tentou ajudar Shmuel a encontrar seu pai, e os dois começaram a cavar um túnel para entrar no campo. Mas, ao chegar lá, Bruno percebeu que o lugar era bem diferente do que ele imaginava. Desesperado, ele procurou uma saída, mas a situação tomou um rumo trágico. Bruno, inocente até o fim, nunca compreendeu totalmente o que aconteceu. Por que ele e seus amigos estavam sendo tratados daquela forma, ou por que seu pai estava envolvido naquilo. Em sua visão infantil, ele apenas queria brincar com seu amigo, mas acabou sendo vítima do horror que ele ainda não conseguia entender. No final, ele foi levado por uma corrente de acontecimentos que ele mal podia perceber.